Gostaria de convidar os queridos irmãos a lermos uma passagem bíblica no livro do Gênesis, capítulo 37. Livro do Gênesis, capítulo 37. A partir do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, a partir do versículo 5. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó entrou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta para o pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram num poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Amém. Eu gostaria de refletir sobre um tema: quando os sonhos encontram o sofrimento. Gostaria de oferecer aos irmãos algumas diretrizes ou orientações bíblicas de como nós podemos lidar com o sofrimento, problemas diversos que nos afetam.
Todos nós passamos por sofrimentos, diversas proporções. Do berço à sepultura, nós atravessaremos essas experiências. A gente já nasce com a pancada no bumbum, para dizer seja muito bem-vindo à vida, né? E termina numa sepultura, para mostrar que a vida não será fácil. Será marcada de experiências duras, de lutas, de experiências que nos marcam. Nós vivemos em um mundo onde o sofrimento pode provocar em nós perguntas difíceis. Quando a dor chega, não sofremos apenas no corpo, não apenas nas emoções ou nas circunstâncias, nós também sofremos em nossa experiência de fé. A depender de como nós somos atingidos pelo sofrimento, de como a dor nos marca, a experiência também pode provocar a nossa experiência de fé. É comum surgirem questionamentos diante de sofrimentos dramáticos, sofrimentos tipo, onde está Deus? Por que isso aconteceu comigo? Será que Deus me desamparou? Será que Deus me abandonou? Será que eu fiz algo de errado para estar passando por essa circunstância? E isso pode afetar a qualquer pessoa, mesmo aquelas pessoas tidas como pessoas maduras, pessoas experientes, elas também, a depender da experiência e de quanto a dor pode lhe marcar, a experiência do conflito interno e de muitas vezes da conturbação que toca a nossa reflexão a respeito da fé, também toca qualquer ser humano. C.S. Lewis, um grande escritor irlandês, cristão, já falecido, ele testemunha em um de seus livros, Anatomia do Luto, logo após a morte de sua esposa, ele escreve um relato extremamente honesto sobre a sua experiência de sofrimento, inclusive a sua percepção de como ele enxergava Deus. Ele escreve em um trecho desse livro, ele diz o seguinte: não que eu esteja em grande perigo de deixar de crer em Deus. O verdadeiro perigo é chegar a acreditar coisas terríveis a respeito dele. É a declaração honesta de alguém que admite uma grande dificuldade de conciliar a bondade de Deus, a concepção de um Deus cuidadoso, de um Deus que é Pai, como foi lido agora há pouco na devocional, de um Deus que cuida de nós e, ao mesmo tempo, Ele possa permitir às nossas vidas experiências profundamente dolorosas, que chega a tocar um conflito profundo em nosso coração, inclusive a tentar discernir como a gente não consegue concatenar, conciliar, equacionar a nossa concepção que nós temos a respeito de Deus e, ao mesmo tempo, certas experiências dolorosas, profundas, que possam nos atingir. Então, o sofrimento, ele possui essa característica marcante. Não sei se você já passou por esse tipo, mas é muito importante que você entenda que é uma experiência possível. O sofrimento também possui uma enorme capacidade de esmorecimento na caminhada, de gerar em nós uma certa desesperança. Há pessoas que não apenas perderam um emprego, não apenas perderam saúde ou um relacionamento, também perderam a esperança. Outros, frequentando a igreja, continuam participando dos ritos, mas já não conseguem enxergar sentido na caminhada. Olham para suas vidas e avaliam a partir de uma certa perspectiva. A dor, quando prolongada, muitas vezes vai obscurecendo a percepção, a visão, de tal modo que a pessoa não consegue mais enxergar aquilo que nós definimos ou denominamos de providência de Deus. Essas coisas vão ficando um tanto embaçadas. E é exatamente nesse contexto que a história de José se torna tão significativa e orientadora para nós. José era um jovem
muito querido pelo seu pai. Inclusive, era tratado de um modo preferencial em relação aos demais irmãos. E isso trouxe muitos problemas. Mas José era um garoto temente a Deus, portador de sonhos que o próprio Deus lhe concedia, sonhos esses que tinham um significado muito profundo, um significado que trazia revelações a respeito de um grande projeto que Deus estava processando na história. Aquilo que estava acontecendo com ele. Ele tinha sonhos, os seus irmãos, assim como seu pai, tinham uma certa perspectiva do que talvez aquilo pudesse significar. Algo promissor em relação ao futuro, talvez até a respeito de uma possível posição de autoridade de José sobre eles. No entanto, os sonhos de José logo deram lugar para sofrimento. Ele foi profundamente odiado pelos seus irmãos. Às vezes, a família pode ser uma fonte profunda de sofrimento. Grande fonte de problemas, de sofrimentos, pode vir justamente do seu familiar. José experimentou ódio por parte dos seus próprios irmãos, por causa do tratamento de predileção com o qual seu pai dispensava a ele, por ser filho da esposa amada, a esposa Raquel. José não tinha culpa disso, mas isso fazia com que seus irmãos deslocassem a ira, ao invés de detonar sobre o pai, então deslocava para o seu irmão. Quando José, certa ocasião, foi visitar os seus irmãos, amando de seu pai, para saber como eles estavam cuidando ali do rebanho, os seus irmãos, ao vê-lo ao longe, planejou matar José. Tal era o sentimento de ódio, de inveja que eles possuíam em relação a José. Um dos irmãos, Rúben, o mais velho, conseguiu dissuadir os irmãos de não fazer aquilo, porque ele era sangue do seu sangue, que eles não fizessem aquilo, que lançassem ele ali num poço, para que depois eles pudessem ver o que iria fazer. E então eles foram convencidos, jogaram José ali num poço, e o texto nos diz que vinha ali uma caravana de mercadores ismaelitas, passando por ali, e os irmãos então decidiram vender José àqueles homens. José foi levado para uma terra estrangeira, como mercadoria, foi levado para o mercado de escravos, foi vendido ali como um produto, e chegou a trabalhar para um oficial ali do faraó, no Egito. E José, pelo modo como ele trabalhava, aquilo agradou ao oficial, que colocou José numa posição de confiança na sua casa. Daqui a pouco, José começou a ser assediado pela esposa do oficial. José, que sofrera injustiça, que estava passando por grandes tribulações, agora começa a ter um momento de conforto, estava ali numa posição ali um pouco mais confortável, governando ali a casa, e de repente uma mulher coloca os olhos sobre ele e começa a desejá-lo profundamente, e começa a assediá-lo, frequentemente, todos os dias. Vamos, José, meu marido não está aqui, não está em casa, ninguém vai saber, vamos lá, só nós dois, vai ser bom, vai ser maravilhoso. E José, deparando com aquela situação, disse, não, de jeito nenhum. José bravo, homem firme, valente, conseguiu resistir, fugiu. E diz a Escritura que José passa por um outro revés. A mulher, enraivecida, irada pelo fato de ter sido rejeitada por José, quando ela ataca José, ela pega José num ponto difícil, ataca José, José foge, ela consegue arrancar a roupa de José. José sai correndo nu. Ali por aquele lugar de trabalho dele. E ela, irada, o acusa de ter tentado molestá-la, abusar dela. Que mulher sem vergonha, né? Existe mulher sem vergonha.
Existe mulher que faz acusação falsa. Acusação falsa de estupro. Está aqui na Bíblia. Né? Só que José sofreu as consequências de uma acusação falsa. Ele foi preso. Sofreu injustiça. Acusado falsamente por uma mulher. Foi preso e ali, acusado injustamente, esquecido numa prisão, José, naquele lugar, do mesmo jeito como ele servia na casa do faraó, na casa do oficial do faraó, também passou a servir ali. E com pouco tempo, o carcereiro percebeu a gentileza, o modo cuidadoso, excelente com o qual José cuidava das coisas. Então José coloca, aliás, o oficial coloca José como sendo ali liderando, cuidando dos presos. Ele já coloca ele numa posição ali de autoridade sobre os demais presos. Então José, cuidando dos demais presos, numa certa ocasião, ele também tem uma oportunidade de ouvir sobre sonhos de alguns servos, padeiro e um copeiro do rei que estava ali. E ele interpreta aqueles sonhos. E ele pede ajuda àqueles homens, a um daqueles homens, diz: olha, quando você chegar lá no rei, diga que interceda por mim, porque eu estou aqui injustamente, eu fui acusado falsamente. Só que ele foi esquecido. Aquele homem passou por vários anos. Não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos apenas. Foram muitos anos sofrendo, sendo injustamente acusado de coisas que ele não fazia, sofrendo consequências de ações dos outros, da maldade dos outros, da perversidade dos outros. Mas mesmo em face de todos os sofrimentos de José, ele consegue manter uma atitude de integridade, de gentileza, de confiança em Deus, uma postura que nos surpreende. Isso nos faz perguntar como alguém consegue permanecer firme diante de tantas adversidades. Como perseverar na fé quando os sonhos parecem ter sido sepultados. Como enfrentar os dias maus sem permitir que eles destruam nossa esperança. Existem momentos em que a nossa vida, a nossa caminhada, ela parece ser tocada diante de grandes sofrimentos. José passou por grandes tribulações e, apesar das grandes tribulações, dos grandes sofrimentos, José continua íntegro, José não perde a doçura, não perde a gentileza, José não perde a capacidade de confiar em Deus, não perde a esperança. Como nós podemos enfrentar sofrimentos, perseverar confiando em Deus em meio aos sofrimentos? E eu gostaria de compartilhar algumas coisas sobre a história de José, que eu acredito lançar luz sobre essas perguntas, sobre esses questionamentos. Acredito que, em primeiro lugar, é importante que nós desconstruamos algumas crenças, alguns mitos, alguns equívocos sobre a questão das adversidades. E o primeiro é que o justo não passa por grandes problemas, por grandes adversidades. Isso é um mito, isso é um equívoco, é um engano. O justo passa por adversidades. Existe uma ideia difundida e, às vezes, ela acaba pegando bastante no senso comum de que alguém que anda com Deus, ele está protegido. É só vitória. Ele está protegido de tragédias, ele está protegido de tribulação, ele está protegido de grandes problemas, de grandes decepções. E, segundo essa lógica, a fidelidade seria uma espécie de seguro contra o sofrimento. Alguém que é fiel a Deus, está protegido, está guardado, ele não passa por grandes tribulações. Tem até uma música de Chagas Sobrinho, que eu acredito que é um equívoco dele, que aquele que está guardado não passa por tsunami. Né? Então, a música dele que ele faz essa referência. Não, o justo pode passar por tsunami, pode passar por tribulações, pode passar por sofrimento. José desconstrói essa perspectiva
ou essa crença, esse mito. Ele não era um rebelde. José não era alguém que estava vivendo deliberadamente em pecado. Pelo contrário, o texto nos apresenta alguém a quem Deus havia confiado sonhos. Alguém a quem Deus havia confiado propósitos. E ainda assim, ele experimenta as sucessivas tragédias. Rejeitado dentro da própria casa, dentro da própria família, foi vítima de inveja, do ódio deliberado por parte dos seus irmãos, alvo de uma tentativa de homicídio por parte dos seus próprios irmãos, vendido como mercadoria, arrancado de sua terra, vendido como escravo, injustamente acusado, foi preso sem culpa, esquecido por aqueles que lhe deviam gratidão. Observe que os sofrimentos não aconteceram de uma só vez. Foram acontecendo uma coisa após outra sempre. Eles vieram em sequência. Quando parecia que José havia superado um problema, aparecia outro. Sabe porque tem esses dias assim? Uma vez eu vi um camarada que ele disse que tem dias que parece que a vida está contra nós. Ele disse, eu saí de casa, tinha brigado com a esposa, cheguei no trabalho, fui demitido do serviço, e quando saí de casa, abri a porta do carro, quando saí, um pombo passou sobre minha cabeça e jogou uma bomba na minha roupa. Isso parece que tem períodos na vida que a gente está passando por experiências assim, bombásticas. Essa era a vida de José. Ele estava passando por uma experiência bombástica, um dia mau. E não era um dia de 24 horas. Dias após dias, uma sequência de fatos iam afetando a sua vida. O pastor Hernando Dias Lopes, ele disse que obedecer a Deus não é uma apólice de seguro contra o sofrimento. A Bíblia, de fato, nunca prometeu que o justo estaria isento de sofrimento. Você pode obedecer a Deus, você pode estar sendo fiel a Deus, servindo a Deus, mesmo assim, atravessar sofrimentos duros. O que a Escritura promete é que Deus estará presente mesmo no sofrimento, que Ele estará com você mesmo na fornalha, mesmo quando você passar pelo fogo, quando você andar sobre as grandes águas da vida, Ele estará com você. Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor vai estar com você, livrando, cuidando de você na situação da aflição. A nossa esperança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a esses problemas. Mas há um segundo mito que precisa ser desconstruído, uma segunda crença equivocada, é que a presença das dificuldades e o silêncio de Deus significam a ausência do cuidado de Deus. Veja bem, a presença de dificuldades e o silêncio de Deus não é só as dificuldades. As dificuldades já são problemas, já é um problemão. Mas tem um agravante ainda. Além das dificuldades, o silêncio de Deus. Tem momentos em que, além dos problemas graves, a gente também pode enfrentar silêncio. Uma aparente indiferença por parte de Deus. A gente ora, não escuta nada. A gente ora, vai para a igreja, pede uma palavra, o pastor prega uma coisa totalmente diferente, os irmãos falam uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estava pedindo ao sinal de Deus, não tem sonho, Deus me deu um sonho, me deu um sinal, e a gente fica procurando, eu vou abrir a Bíblia aqui, aí você abre, como disse alguém, aí abriu lá, e Judas se enforcou. Eu acho que Deus não quer que eu me enforque, né? Aí o camarada abre, noutra passagem ele abre lá naquele texto lá de Tomé, que diz, não seja incrédulo, mas creia. Aí fica complicado, né? Tem pessoas que ficam tentando a sorte, desesperada, buscando um meio de que Deus fale com ele, buscando interpretar de alguma forma, porque em muitos momentos nós experimentamos não só a presença de dificuldades, mas também experimentamos uma aparente indiferença por parte de Deus. Um aparente silêncio de Deus. Uma realidade muito comum e não é difícil que diante dessas circunstâncias dolorosas e de um aparente silêncio divino,
Algumas pessoas cheguem precipitadamente à conclusão de que foram abandonadas por Deus, ou de que passem até mesmo a questionar a sua existência. Um aspecto interessante na narrativa do texto do capítulo 39, desde o capítulo 37, você vai observando que Deus praticamente não fala com José. As coisas vão acontecendo com José e Deus não fala nada com José. Não há anjos, não há novas revelações, não há explicações, há apenas acontecimentos difíceis, situações complicadas acontecendo com ele, e mesmo assim, Deus não aparente indiferença para com José. À primeira vista, parece que Deus desapareceu da história. Deus deixou José à toa na vida. Mas quando nós chegamos ao capítulo 39, Moisés, que foi quem escreveu o livro do Gênesis, ele levanta o véu da providência divina e mostra aquilo que possivelmente José não percebia. José não via. Ele ainda não conseguia enxergar. O capítulo 39, versículo 2, diz assim: o Senhor estava com José. Mesmo Deus não falando nada, mesmo no aparente indiferença de Deus, o Senhor estava com José. No versículo 3 diz assim: e Potifar percebeu que o Senhor era com ele. O versículo 5 do capítulo 39 também diz: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Capítulo 39, versículo 21, já na prisão, diz: o Senhor estava com José. E o capítulo 39, versículo 23 diz: o Senhor estava com ele e fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Veja, meus irmãos, é como se Moisés dissesse ao leitor do Gênesis, dissesse a mim e a você, enquanto alguém pudesse achar que José estava sozinho, Deus nunca saiu do seu lado. E isso, ele não está apenas dizendo para aqueles que leem, está dizendo para você, na sua experiência pessoal, particular. Há momentos em nossa vida em que Deus parece silencioso, que o céu parece que está de bronze, que as nossas orações estão pesadas, que não entendemos o que está acontecendo. As nossas orações parecem não serem respondidas. As circunstâncias parecem contradizer as promessas de Deus. Mas o silêncio de Deus nunca deve ser confundido com a ausência dele, com o abandono dele. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está presente conosco. Mesmo quando passarmos pelas tribulações, Deus estará conosco todos os dias. Mesmo quando você atravessar dias difíceis, dias dolorosos, dias que você não consegue explicar, momentos sombrios da vida, conflitos que se sequenciam e você não consegue organizar isso na sua mente, não esqueça da história de José. O fato de a presença de conflitos, a presença de problemas graves, ainda que graves em nossa vida, não significa que Deus nos abandonou, de que Deus está distante de nós. Deus só em silêncio e ainda assim está trabalhando intensamente a nosso favor. A sua providência continua ativa, mesmo quando sua voz parece distante, parece muitas vezes oculta aos nossos. Mas há um terceiro mito que a gente precisa desconstruir, olhando para a história de José. É o mito do sofrimento pedagógico obrigatório. Eu acho que esse microfone está cortando, né? Deve ser bateria? Som, oi, vamos lá. Continuando. O mito do sofrimento pedagógico obrigatório. Nós temos uma tendência, e principalmente nós que cremos num Deus pessoal, de procurar explicação para tudo o que acontece na vida. Então, as tragédias ocorrem e a gente começa a tentar solucionar, a equacionar isso na nossa mente, porque é difícil
lidarmos com um Deus pessoal, um Deus bom, um Deus que é poderoso e ao mesmo tempo possa permitir em nossas vidas situações dolorosas. E a gente fica muitas vezes tentando dar uma explicação que tente limpar a cara de Deus. É um equívoco muito comum a gente buscar explicar toda dor como diretamente produzida por Deus para ensinar alguma lição. Eu não estou dizendo que a gente não possa aprender com qualquer experiência, ainda que negativa. Estou apenas dizendo que toda dor não significa que foi posta por Deus. Que Deus, ele provoca toda dor para que possa ensinar alguma coisa a nós. Esse não é um raciocínio bíblico. Deus, para alguns, teria planejado cada perversidade sofrida aqui por José. Porque como José, Deus tinha um plano, tinha um projeto para fazer com José. Então, cada perversidade, cada abuso, cada maldade, cada movimento foi exaustivamente aqui produzido, planejado, arquitetado por Deus, como uma espécie de um método pedagógico por parte de Deus. Então, Deus teria provocado inveja no coração dos irmãos, Deus teria provocado no coração dos irmãos de José inveja, um sentimento homicida, inspirado a sua traição, produzido ali a lascívia e o assédio da esposa de Potifar, planejado sua prisão injusta, enfim. Todos os movimentos estavam friamente calculados, como dizia um certo herói popular. Mas essa não é a maneira como o texto bíblico interpreta a história. Quando José finalmente olha para trás, quando ele já é governador no Egito, ele interpreta os sonhos do faraó e é posto como governador do Egito, e ele absolve seus irmãos. Ele faz uma declaração muito importante no capítulo 50, versículo 20. Ele diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, Deus o tornou em bem. Observe bem. Os irmãos de José intentaram um mal. Ele não diz que foi um bem disfarçado de mal. Não, ele diz que foi mal, e foi mal mesmo. A responsabilidade moral da maldade foi deles. Deus, porém, tornou em bem a maldade que eles impetraram sobre José. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, Tiago diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A maneira, portanto, que o texto apresenta que Deus ele não é apresentado como o autor da maldade, mas como aquele cuja soberania é tão grande que ele consegue redirecionar a maldade praticada pelos homens para cumprir os seus propósitos. Nada que o homem possa fazer consegue suplantar o projeto de Deus. Aquilo que Deus pretende fazer, ele fará, apesar dos homens. Então o autor da maldade não é Deus, são os homens. Mas apesar da maldade, Deus pode redimir e ressignificar a história humana. Assim como ele pode fazer com você. Não importa a história que aconteceu na sua vida. Às vezes uma história de abuso dentro de casa. Uma história de abandono dentro da família. Uma história de decepção, de traição, de sofrimento. De pessoas próximas, de pessoas que você confiou e que lhe feriu. A maldade não foi Deus que implantou ali. A maldade são daquelas pessoas. Deus não estava necessariamente articulando tudo para dar uma lição na sua vida. Não. Não necessariamente. No entanto, apesar disso, a despeito disso, ele pode redimir o seu sofrimento. E apesar disso, você pode tirar e extrair grandes lições dessas situações.
Isso muda o foco, isso muda a maneira como nós podemos interpretar a vida, interpretar a dor. Muitas vezes sofremos porque nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado, pela injustiça, pelas decisões perversas das pessoas. Mas nenhuma dessas coisas escapa do governo divino. O pecado pertence ao homem, mas a redenção pertence a Deus. Mas eu gostaria de encerrar aqui dando 3 diretrizes, a partir da história de José, de como nós devemos lidar com as adversidades, com os sofrimentos da vida. Eu gostaria de extrair aqui 3 lições importantes da vida de José e compartilhar com os irmãos que eu acredito lançar luz sobre o modo como nós devamos lidar com isso. Em primeiro lugar, não deixe a dureza da vida endurecer o seu coração. Uma das maiores tragédias do sofrimento não é aquilo que o sofrimento pode tirar de nós, mas é aquilo que ele pode transformar dentro de nós. É aquilo que ele pode fazer dentro do nosso coração. Há uma frase que eu gosto muito do Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, que ele diz assim: mais importante do que o que as pessoas fizeram com você é o que você vai fazer com aquilo que as pessoas fizeram com você. Ou seja, mais importante do que a experiência dura, difícil, marcante, dramática, que possa afetar a sua vida, é aquilo que é a maneira como você vai elaborar isso e transbordar isso para a vida. Há pessoas que, depois que sofreram muito, tornaram-se permanentemente desconfiadas, ressentidas, pessoas hostis, pessoas difícil de construir relacionamentos, pessoas mal-humoradas, pessoas carrancudas. Mas é interessante observar José. Embora José, ele experimente uma sequência de tribulações, de injustiças, de sofrimentos, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa intransigente, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa carrancuda, mal-humorada, vitimista. Ele foi traído pela própria família, foi injustiçado repetidas vezes. Mesmo assim, ele não permitiu que a dor definisse a sua maneira de tratar as outras pessoas. Onde José estava, ele gerava uma certa simpatia das pessoas. As pessoas ficavam admiradas com a forma com a qual ele tratava os outros. José era escravo. Ele acabava cativando a admiração de um senhor de escravos, de um dono de escravos, que ao observar o seu modo de se conduzir, de se portar, simpatizava com José. E isso lhe abria portas. José estava na prisão como um prisioneiro, injustamente acusado. Mesmo assim, na prisão, José tratava as pessoas. É interessante que até o carcereiro passa a confiar nele. Onde José se encontrava, onde ele estava, as pessoas quase que naturalmente se sentiam atraídas a confiar em José. A sua postura inspirava confiança, a sua postura inspirava a simpatia. Quando ele encontrou o copeiro e o padeiro abatido na prisão, José, que era um prisioneiro também, é interessante, no capítulo 40, versículo 7, ele se preocupa com aqueles prisioneiros. Diz assim: por que vocês estão hoje com um semblante tão triste? Ele está preocupado com a tristeza dos seus semelhantes. Ele se preocupa com pessoas. Mesmo preso, ainda havia espaço em seu coração para demonstrar empatia. Isso nos ensina que o sofrimento pode até explicar muito da nossa dor. Muito de certos elementos que marcam a nossa personalidade. Às vezes, pessoas travadas, pessoas fechadas, trancadas, às vezes tímidas, são pessoas que carregaram ou que carregam memórias
ou dores profundas no coração. Mas isso não precisa necessariamente me tornar uma pessoa azeda, intransigente, vitimista, pessimista. José era alguém gentil. Foi alguém que não deixou que a dureza da vida também endurecesse o seu coração. Ele não se permitiu que as experiências dolorosas azedassem a sua alma, tornasse uma pessoa hostil, agressiva, violenta com as pessoas. José, ele não permitiu que o seu coração se subvertesse de tal forma que ele transferisse para as outras pessoas a sua agonia ou a sua aflição. Ele não permitiu que seu coração azedasse, que a sua alma se tornasse agressiva e hostil. Então, em primeiro lugar, não permita que a dureza da vida endureça também o seu coração. Em segundo lugar, uma segunda lição que a história de José nos dá como direção sobre como nós podemos lidar com o sofrimento. Preserve a sua integridade e a sua fidelidade a Deus no sofrimento. A despeito do que você passe, não importa o tempo, não importa se você entende ou não, preserve a sua integridade e a sua fidelidade a Deus. Eu sei que há circunstâncias que dá vontade da gente descer da cruz, de abandonar a cruz. Tem situações que nos provocam que a gente diz assim, rapaz, eu acho que eu vou descer da cruz agora. Tem gente que nos tira do sério, né? Mas é importante que a gente se recobre o juízo, mantenha a integridade, mantenha a fidelidade. A Escritura nos mostra que as circunstâncias mudaram radicalmente sobre a vida de José, mas José permanece sempre íntegro e fiel, apesar das circunstâncias. Uma das experiências mais ilustrativas disso é no momento do assédio da esposa de Potifar a ele. Potifar confia em José, coloca José como administrador de tudo que ele possuía. José passa agora a ter uma situação confortável. Ele poderia se apegar àquilo, né? Ele disse, fui injustamente tratado pelos meus irmãos, fui vendido como escravo, estou aqui nesse mundo, nesse lugar que eu não sei. Vou aproveitar a oportunidade. Vou apegar aqui ao prazer, ao conforto, desfrutar daquilo que está se apresentando diante de mim. Não é? E ele poderia, de repente, começar a fazer concessões de princípios, abrir mão do certo, em nome de certas vantagens, em nome da conveniência. A mulher de Potifar passa a assediá-lo, dia após dia, querendo dormir com ele, oferecendo vantagens ali instantâneas, imediatas, oferecendo prazer a José. Mas José se mantém íntegro. Ele decide fazer o que é certo, mesmo que aquilo possa lhe trazer desvantagem. Eu acho interessante a resposta de José no capítulo 39, versículo 8 e 9, do livro do Gênesis. Diz o texto que ele se recusou e disse assim, olha que rapaz crente. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja aqui, que afirmação de um homem ou de um moço firme. Ele não estava ali vigiado por nenhum pastor. Não tinha o pastor ali, não tinha o pai dele, não tinha nenhum sacerdote, não tinha ninguém cobrando nada dele. Ele estava
Só ele e a mulher de Potifar, oferecendo vantagem para ele. E ele diz, mesmo o seu marido não estando aqui, interessante a justificativa dele, ele dá 3 razões. Ele diz, o seu marido confia em mim, eu não vou trair a confiança do seu marido. É a primeira razão. A segunda, ele diz, a senhora é mulher dele, não minha. E a terceira razão, ele diz, eu não vou pecar contra Deus. Não vou fazer isso contra o meu Deus. Como poderia eu pecar contra Deus? Perceba, ele não pergunta quais serão as consequências. A pergunta que ele faz é, como poderia eu pecar contra Deus? Para ele é um absurdo. Ele não entende como eu poderia ser infiel para com Deus. Veja, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à aparente indiferença de Deus, ao silêncio de Deus, num momento conturbado, José decide ser íntegro e fiel a esse Deus. Não é impressionante isso? Eu acho isso impressionante. Eu acho isso extremamente admirável. É uma lição fantástica para nós. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, permaneça íntegro e mantenha a sua fidelidade a Deus. As circunstâncias, ainda que mudem, não permita que os valores do reino se alterem no seu coração. E a terceira lição, para a gente encerrar dessa história, acredite que não importa o mal que possa ter ocorrido na sua vida, Deus é capaz de transformar o mal em bem. Acredite, não importa o mal que possa ter ocorrido na sua vida, seja na história familiar, seja na sua história pessoal, não importa. A situação de violência, situação de injustiça, de dor, de abuso, não importa. Deus pode redimir a sua história. Deus pode transformar esse mal em bem. Depois de muitos anos, depois que José interpreta os sonhos de outros funcionários do faraó, que também estavam ali na prisão, os irmãos lembram dos sonhos, né? As vacas magras, as vacas gordas, as espigas secas e as espigas cheias, as vacas gordas engolem, as magras engolem as gordas, né? Depois as espigas secas engolem as cheias. José interpreta isso como 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de seca. José orienta o faraó a respeito do que ele deveria fazer. O faraó então fica tão encantado com José que o coloca como sendo governador. Ele sofre 13 anos de uma história marcada sem explicações, sem muitas explicações e sem muita compreensão. E depois de 13 anos ele compreende o que estava acontecendo ali. Capítulo 45, verso 7 e 8, ele diz: Deus me enviou diante de vocês para conservar a vida de vocês. No capítulo 50, versículo 20, ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José não está dizendo que os irmãos agiram corretamente, nem que Deus insuflou no coração deles perversidade deliberadamente. Não. Deus está dizendo que não. José está compreendendo, interpretando corretamente de que, apesar da maldade, apesar de tudo aquilo que ele sofreu, Deus estava agora redimindo a história. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Talvez as feridas que te marcaram no passado sejam elas que servirão de cura para outros. Talvez as experiências duras que te afligiram, que afetam o seu coração e que afetam o seu comportamento ainda hoje, que mexe com as suas emoções, que muitas vezes você não consegue entender, que você queria até que certos elementos que estão presentes em você, que aquilo fosse arrancado de você, você não entende. Puxa, eu não gosto de mim mesmo. Não sei por que eu sou assim. Não sei por que eu sinto assim.
Não sei porque eu me comporto assim. Não sei porque eu sou tão sensível dessa forma. Eu não queria ser dessa maneira. E às vezes tudo isso são construções de uma história profundamente marcada por dores, por atropelos, por violência, por frustração, por coisa que você não entendia. E às vezes até situações em que as pessoas experimentam ainda crianças. A quantidade de abuso que crianças sofrem, meus irmãos, é algo absurdo. Crianças que sofrem dentro de suas casas, de seus lares, abusos. Crianças que sofrem abandono. Estava vendo uma cena tão dolorosa, tão difícil, onde uma pessoa escutou um barulho e ela pensava que era um gato no beco da casa dela. O beco era bem estreitinho, muito estreito. Ela pensava que era um gato. E aquele barulhinho constantemente no mesmo lugar. Aí ela resolveu olhar. Era um bebê recém-nascido. Estava lá ainda com um cordão umbilical, cheio de sangue, lá no chão. Alguém teve aquele bebê, assim que teve, jogou aquela criança. Ela imediatamente ligou para o SAMU, chamou. O SAMU veio. O local era tão apertado que não tinha nem como eles pularem o muro. Eles tiveram que fazer um buraco próximo da criança, mas com muito cuidado para não ferir a criança. E eles conseguiram retirar aquele bebê, todo ensanguentado. Infelizmente aquela criança não resistiu. Ela não resistiu aos ferimentos no hospital. Alguns resistem. Alguns sobreviveram. Já vi também histórias de alguns que sobreviveram. Mas você já pensou o que uma pessoa assim vai carregar na sua história como marca da sua própria história? A pessoa não entende, ela não consegue compreender. Experiências de abandono, experiências de violência sexual, experiência de agressão, marca profundamente a história de alguém. Experiência de inferiorização. Eu estava cortando o cabelo de um irmão, de um pastor, e ele sofre com frequência de ansiedade generalizada. E tem hora que a ansiedade é tão grande que ele não consegue dirigir. Ele não consegue dirigir. Ele só dirigia até 80 quilômetros. Na verdade, ele não conseguia chegar nem a 80. Quando ele chegou a 80, ele veio contar a mim com uma alegria tão grande. A 80 quilômetros. 80 quilômetros. Porque ele começava a desenvolver uma ansiedade tão terrível no coração dele que em muitas ocasiões ele não conseguia dirigir. Ele parava na estrada, ele parava. Às vezes tinha que chamar alguém para dirigir no lugar dele. Eu comecei a conversar com ele sobre a família dele, sobre a história familiar dele. Aí ele começou a contar experiências dolorosas do seio familiar dele, de como a mãe tratava ele, de como ele era tratado como burro, idiota, de como ele era inferiorizado em relação aos demais, como aquilo afetou o coração dele. Ele, extremamente inteligente, uma memória fora do comum, mas alguém inseguro. Porque as histórias marcam as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que não importa o mal que as pessoas tenham feito a você, ainda que tenha sido pessoas da sua própria família, Deus pode se transformar esse mal em bem. Não deixe que esse mal torne você uma pessoa má. Não deixe que esse mal afete o seu coração e faça de você também uma pessoa maldosa. José, quando teve a oportunidade de punir os seus irmãos, de vingar-se dos seus irmãos, os irmãos inclusive pensavam que ele ia fazer isso. Ele disse: não, vem aqui me dar um abraço, eu perdoo vocês.
Eu estou aqui porque Deus me enviou na frente. Eu estou aqui para cuidar de vocês. E José passou a cuidar dos seus familiares, cuidar dos seus irmãos. Então, meus queridos, ainda que os sonhos possam encontrar os sofrimentos em nossa vida, não permita que esses sofrimentos defina a sua vida. José, ele nunca teve todas as respostas enquanto ele sofria. Ele caminhou muitas vezes sem entender muitas coisas, mas ele não caminhou sozinho. Ele caminhou com Deus. Eu quero dizer para você que ainda que você não tenha as respostas e que ainda que pareça que você esteja só, Deus está caminhando com você. Talvez alguém de nós aqui esteja vivendo um capítulo do poço, esteja no poço, esteja no cárcere, esteja sem entender. Outros capítulos da falsa acusação, da decepção, da prisão. Tudo parece parado, Deus parece em silêncio. Mas a mensagem do Gênesis é que o sofrimento não interrompe a providência divina. Deus continua cuidando de você, mesmo no aparente silêncio e mesmo em meio aos problemas. Amém? E Deus nos ajude a enxergar o seu amor, o seu cuidado, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua conosco, ainda escrevendo os capítulos finais da nossa história. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.